deixa eu abrir o meu playground aqui. Vocês podem abrir também um de vocês aí para ficar vendo o código. Eu sou boi aí no Elvis. Deixa eu ver. É o nome do operador. O nome do operador se chama Elvis. Ah, tá. Em homenagem ao Elvis. Não me pergunte por quê, certo? Bom, deixa eu... Ei, professor, e se você não iniciar, mas mais tarde no seu código você faz uma atribuição à variável, ele checa isso? Checa. Ele checa. Beleza. E aí, se ele vê que existe essa atribuição, ele te desobriga de usar o Elvis, tá? Bom, eu vou fazer primeiro aquele nosso primeiro exemplo, tá? Então, deixa eu tô achando que... Vocês estão vendo aí meu playground, tá? Tô. Beleza, então vamos lá. Então, tchucu. Então, pessoal, é simples, né? Ó, fun, main. Aqui eu posso já fazer aqui um print line, né? Que foi o que o Antônio me perguntou. Então, vamos lá. Boa noite, Antônio, né? Então, tipo, esse seria o nosso primeiro programa. Ah, uma coisa que vocês nem perceberam, né? Não precisa de ponto e vírgula, né? Ele é opcional, né? Então, tá aqui, eu fiz o meu primeiro programa para vocês verem, né? Aquilo que eu quis mostrar para vocês, né? É que eu posso criar aqui a variável turma e uma vez que eu faço essa operação, né, ou se eu fizesse só essa atribuição, ele seria já um inteiro, né? Turma.1, né? Vamos ver se vai funcionar. Então, tá aí, ó, boa noite, turma 2021.1, né? Se eu fizer aquilo que o me perguntou, né? Tipo, se eu atribuísse aqui um string, né? O que vai acontecer? Né? Quer dizer, ó, tipo errado, né? Foi inferido antes que era um inteiro, né? Então, você não pode fazer essa atribuição, tá? Então, ele vai checar, né? Agora, vamos fazer o teste que o esses falou, né? Vamos colocar aqui 2022, né? Aí ele imprimiu de cima, né? Agora vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Essa é a tua dúvida, né, Ulisses? O que ele vai fazer, né? Ele vai imprimir o turma 2, né? Eu acho que ele vai até... Isso, ó, imprimiu o turma 2. Ele vai até o final e pega a maior, né? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Estão me acompanhando? Entenderam? Beleza, né? Bom, vamos agora pegar esse exemplozinho um pouco mais complicado, né? Ah, uma coisa, né? Para comentar código, vocês podem usar o // igual também no Java, ou então comentar um bloco inteiro, né? Então, veja, é muito para quem vem dessas linguagens, né? O aprendizado ele é muito rápido, né? Bom, lá no outro exemplo que eu mostrei para vocês, né? Na verdade, vamos apagar isso aqui, que é legal. Eu estava abrindo, né, uma classe Java dentro do Kotlin, certo? E aí que, no caso, eu botei para ser uma constante, tá? Então, vou modificar aqui para a gente ver alguns dos outros tipos de recursos que a linguagem tem, tá? Então, vamos dar aqui um import, chamar uma classe chamada day of week, tá? Eu vou criar aqui uma variável dia da semana, certo? Então, existe um método aqui, né, ó, get day of week. Ele retorna o dia da semana, tá? Então, ó, se eu imprimir aqui assim, ó,
ver se está funcionando. Ele me imprimiu o dia da semana, certo? Então, hoje é quinta-feira, tá? Bom, então, de novo, né, mostrando para vocês, você consegue continuar usando, manipulando as classes Java, tá? O que eu quero mostrar para vocês é estruturas de controle e essa questão do poder ser nulo ou não, tá? Professor, Oi, diga lá. se eu quiser mudar o padrão, o padrão, colocar o dia, o mesmo ano. Tem umas classes, cara, aqui dentro de Time, que tu consegue fazer esses tipos de manipulação, certo? Que tu consegue mudar qual é o tipo de forma de mostrar, né? Ou então tu pode, inclusive, aqui, eu não sei se ele vai mostrar todos, né? Ele não mostrou, não. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui contigo. Esse compilador aqui, ele é mais simples, né? Ah, desculpa, galera. Vou ajudar o compilador, né? Vai ficar mais fácil. Então, aqui no caso, ele não está fazendo o code completion, não. Não sei se eu tenho que colocar aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Eu não tenho o melhor dos code completion, não. Foi até que apareceu aqui. Vou ver get. Ele não tem... Não funciona muito bem a parte de code completion aqui no Playground, não, certo? Mas tem os métodos, depois tu pode olhar aqui dentro desse pacote Time, tu consegue fazer vários tipos de modificação, tá? Bom, vamos voltar aqui para nosso Day of Week. Bom, então o que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, vamos criar aqui uma variável fórum, certo? Essa variável fórum, a ideia é, dependendo do dia da semana, dizer se tem fórum ou não, tá? Então, por exemplo, se o dia da semana, né, for quinta, né, é o dia de hoje, agora ele mostrou. Tem hora que ele mostra direitinho, tem hora que ele não está afim, não. Então, ó, se for quinta, a gente vai fazer uma coisa, e se for outro dia da semana, a gente vai fazer outra, certo? Então, por exemplo, sei lá, a gente pode fazer uma coisa do tipo assim, hoje tem aula. E aqui a gente pode fazer, hoje não tem aula, tá? Por exemplo, né? Bom. E eu posso, aqui, sei lá, imprimir o fórum, tá? Para a gente começar a ver aquela questão do nulo ou não, né? Vocês viram que o fórum eu acabei não inicializando, né? Ó, fórum é, sei lá, wfórum. Se a gente fizesse isso aqui em Java, ele ia imprimir vazio, porque por padrão, né, ele atribuía vazio. Mas aqui não, certo? Ele vai dar um erro, tá? Que dizendo que o fórum precisa ser inicializado, certo? Que tem a ver com o que a gente estava falando sobre a questão de ser safety, né? Então, por exemplo, eu quero realmente dizer, não, isso aqui pode ser nulo. Se eu fizer essa atribuição, né, eu posso agora usar o código, né, e ele vai imprimir nulo. Né? Então, assim, ele me deixa fazer essa atribuição, mas desde que ele me obrigou especificamente a fazer isso, tá? Tem alguém que eu acho que fez alguma pergunta, né? Ah, não, galera. Eu ouvi um clique aí, mas não foi aqui, não. Bom. Agora, pessoal, tem um detalhe. Imagine aqui, né, por exemplo, que eu fizesse um
uma atribuição como essa aqui, sei lá, o fórum façam o hello no código, certo? Olá, muito. Eu poderia, digamos, ter aqui uma variável tamanho, né, que fosse fórum ponto length. Né? Depois eu poderia imprimir aqui esse valor, né? Ó. Vou executar aqui. Então, nesse caso, né, ele imprimiu 27, né, que é o número de caracteres que tem nessa frase aqui, façam o Olá Mundo no Kotlin, né? Mas aí, galera, se eu fizer isso aqui, né, ó, se eu voltar para aquela estrutura do nulo, o que vai acontecer, né? Vocês acham que ele vai me deixar executar, compilar ou não o código? Executar ou compilar ou não o código? O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Todo mundo entendeu aí minha pergunta? Muda a aba aí, galera. Volta para cá. Eu acho que não compila. Vocês acham que não compila? Vamos ver, né? Ó, pá. Ó, ele não deixa compilar, que é aquela questão que eu disse para vocês, né? Como ele é uma linguagem que se propõe a ser esse null safety, durante a compilação, se você, em algum momento, você indicou que a variável pode ser nula, toda vez que você for usar, você tem que testar essa variável, certo? Usando algum tipo de estrutura, ou usando lá o tal do operador Elvis, né? O que seria esse operador Elvis, né? Você colocar aqui, ó, interrogação, 2 pontos, e aqui você pode atribuir um valor, por exemplo, sem fora. Então, nesse caso, o que é essa estrutura aqui? Lembra muito um pouco o ternário do Java, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ó, se o fórum for nulo, use o valor que vem depois de 2 pontos. E aí aqui tu pode chamar o método, né? Então vamos executar aqui para a gente ver. E aí ele executou, né? E o tamanho, né? Agora apareceu 9, que é o tamanho de 100 fórum, tá? Professor, e por que ainda está aparecendo nulo? Porque eu não modifiquei isso aqui, né? Esse operador, ele não modifica a variável fórum. Ele fez isso somente nessa execução, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Vocês conseguiram entender? Foi muito rápido. Então, ó, só repetindo, né? Ele não me deixa compilar, né? Porque essa variável pode ser nula, né? Deixa eu diminuir isso aqui para ficar mais perto. E ele só deixa eu compilar se eu usar o Elvis atribuindo uma alternativa para exatamente evitar que deu no point exception, certo? Alguém fez uma pergunta. Deu para entender, né? Beleza. Um if, né? Isso, é como se fosse um ternáriozinho, né? Se nulo, vai isso, se não, isso, né? Bom. Mas aí, ó, pessoal, a gente poderia... Vamos agora brincar um pouquinho aqui com o fórum, né? Vamos tirar aqui o ternário. E se eu, por exemplo, fizesse aqui uma atribuição, né? Por exemplo, se eu botasse aqui fórum, né? E aqui a frase, né? Se eu fizesse essa atribuição, né? O que vai acontecer? Ou seja, existe uma inicialização
será que ele deixaria eu executar esse valor? O que vocês acham? Acho que não, né? E ele vai checar isso ainda, ó, em tempo de compilação, certo? Por quê? Porque ele não tem certeza se, dependendo aqui da estrutura, né, que for, se é o if ou else, se esse valor vai vir corretamente, né? Se eu fizer uma atribuição aqui, logo depois, aí ele já me deixa executar, certo? Por quê? Porque ele checa em tempo de compilação que essa variável ela tem um valor. Inclusive, ele está até me dizendo aqui, ó, essa inicialização com nulo é redundante, porque logo depois eu fiz essa atribuição, certo? Então, veja, ele em tempo de compilação, ele percorre o código e faz essa checagem, se existem as possibilidades, se existe alguma possibilidade daquela variável ser nula, ele vai te obrigar a usar o operador Elvis para corrigir, tá bom? Beleza, então, ficou claro, então, galera, essa questão. Veja como isso é interessante, pessoal, para quem aí já programou em Java, sabe o quanto que isso é problemático, né? E aqui ele realmente vai obrigar ao programador a ter mais cuidado com a inicialização das variáveis e checar sempre, se existir a possibilidade da variável ser nula, sempre checar como tratar desse problema, tá? Bom, vamos voltar aqui para os slides, né? Então, pessoal, assim, tem alguns textos que eu li falando, né, que a concisão, né, você consegue escrever pelo menos um código que é 30% menor em Kotlin, tá? Por exemplo, essa estrutura aqui, certo? Com o exclamação, ela é um código que em Java seria gigantesco, que é o seguinte, ó, se B for nulo, certo? Não chame length e dê um throw null exception, tá? Então, com apenas 2 exclamações, você consegue escrever todo esse tipo de código, tá? Outra parte que entra muito dentro da concisão são as que eles chamam de data classes, né? Então, por exemplo, aqui, pessoal, só com essa única linha, eu estou criando uma classe do tipo bin, quem já programou em Java sabe o que é isso, chamado customer, que ela tem esse construtor aqui, que recebe 3 variáveis, tá? E ele vai criar, pessoal, os gets e os sets para todas essas variáveis. O toString, serializando, né, concatenando essas strings. O equals, né, o equals é um operador, porque se você pega 2 objetos e você faz igual, dependendo do tipo de variável que você está usando, o que vai acontecer é que vai checar se as referências são iguais e não os valores numéricos, por exemplo, que a gente está imaginando, né? Você sempre tem que usar o equals, né? Onde ele, por exemplo, pode comparar atributos das classes, tá? E isso tudo, né, é gerado automaticamente. Então, você, para fazer, principalmente quem trabalha muito com MVC, você consegue rapidamente construir essas classes do tipo get and set com pouquíssimas linhas de código, tá? E como eu falei para vocês, existe um conceito chamado de funções lambda, onde é possível você passar funções como parâmetros de métodos, de funções. É um negócio bem interessante, é muito, muito legal, por exemplo, quando você quer escrever, por exemplo, comparadores de uma classe, ou então filtros de busca em arrays, né? Tudo isso você consegue apenas passando uma função como parâmetro, tá?